Olá, jovens, bem-vindos à primeira aula de editoração. É com prazer que a gente começa o semestre, um pouco atrasado, é verdade, eu estou com uns problemas para resolver e estou tentando botar em ordem a casa, tá? É, a gente vai hoje a apresentação da disciplina, vocês já fizeram a primeira atividade. Hoje, na verdade, estou gravando a primeira e a segunda aula hoje. Tudo é certo, vocês vão estar recebendo a segunda atividade também. Então vamos lá. Sintaxe visual existe e sua característica dominante é a complexidade. A gente tem que perceber que estamos no curso de design gráfico, né, e a gente trabalha muito com a questão da semântica, com a questão da semiótica, com a questão da comunicação visual como um todo, né? Essa disciplina, porém, a gente vai tratar mais de aspectos técnicos de software. Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma apresentação do professor, uma apresentação da disciplina, falar um pouco dos objetivos da disciplina, conteúdos e da atividade inicial que vocês realizaram. Vamos lá. Então, professor, né, eu sou bacharel em design pela UFPE 2008, sou especialista em informática na educação pela Prominas em 2019. Comecei minha jornada lá embaixo como designer gráfico e animador pela Educans, uma empresa de software educativo. Fui líder de arte de 2010 a 2011 na Marco Zero Jogos e Negócios. Fui instrutor de arte para jogos entre 2011 e 2014 na Saga Belo Horizonte. Fui professor substituto aqui na casa pelo IFPB entre 2016 e 2018. Foi quando eu vim para João Pessoa. Ainda em BH, 2014 eu abri meu CNPJ. Trabalho com design gráfico, ilustração, animação e arte 3D como terceirizado em alguns projetos e como autônomo em paralelo a outros projetos, tá? 2023 eu passei aqui no concurso professor substituto novamente, terminando o meu ciclo aqui na casa ainda esse ano. Em 2020 fui contratado pela FPB lá no Tambiá, onde eu leciono cursos como design gráfico, interiores, arquitetura e urbanismo, computação e jogos digitais, eventualmente jornalismo e publicidade. É isso, um pouco de mim, vou mostrar algumas coisas que eu faço. Eu basicamente curto ilustrar, né? Não tenho ilustrado tanto desde 2020, quando eu comecei a lecionar com um vínculo duradouro na FPB, né? Junto com o Diego Brandão, que vocês bem conhecem, eu trabalhei na Primeiro Pulse, né, na marca do Primeiro Pulse. Trabalhei também na Convenção Batista de Pernambuco, fazendo projetos gráficos com eles lá. Trabalho com arte 3D e ilustração em geral, tá? Deixa eu até mudar aqui para cá. Mas hoje a gente vai falar sobre editoração no design gráfico, apesar de ser um processo que eu acho mais interessante lidar com a turma presencialmente. Eu vou deixar aqui meus 5 centavos. Sempre se perguntem durante o curso o que vocês entendem sobre o que é o design. Vocês estão num curso de design. É interessante que vocês amadureçam a percepção de design para vocês. Então, design, eu gosto muito dessa frase do John Haskett: design to design and design to produce. Design, que ela nos lembra, né, que o design é um campo de conhecimento que existe para o processo de um projeto, o processo de design, o ato de projetar
de qualquer produto, que vai gerar uma proposta, uma ideia para produzir aí sim a configuração final desse objeto, né? Então essa frase do Haskell, usando o termo inglês, é bem bacana para a gente. Um adendo importantíssimo para vocês é: designer é a designação do profissional que trabalha com design. Então, alguns alunos têm esse ruído, né, de eu faço um curso de designer gráfico. Qual o nome do designer gráfico que você faz o curso? Essa frase não faz sentido. E nós, como profissionais, no caso de vocês, estudantes da profissão de design, devem se perguntar sempre que possível como é que vocês estão verbalizando, né? É importante que vocês saibam que é papel do designer que está se formando e formado evangelizar esse nosso campo de trabalho, né? As pessoas não sabem o que é design gráfico e é importante que vocês saibam. Alguns termos que eu trago aqui: design é uma ideia, um projeto ou um plano para a solução de um problema determinado. Design vem do termo em latim designare, do mesmo radical da palavra portuguesa designar. Então, quando a gente faz um projeto gráfico, nós estamos designando como será a morfologia daquele objeto, como será a estética daquele objeto, a estrutura, né? Tudo isso somos nós que designamos. Design é uma atividade que confere forma e ordem para atividades cotidianas, inclusive na comunicação visual. E aí eu trago também duas informações meio diferentes aqui. Deixa eu botar aqui na tela pequena. Errei. O design é uma atividade criativa que tem por objetivo determinar as múltiplas qualidades de um objeto, processo, serviço ou sistema em todo o seu ciclo de vida. Conselho Internacional da Sociedade de Desenho Industrial. Ora, a nossa percepção enquanto sociedade de desenho industrial. O design é uma ferramenta que permite adicionar valor aos produtos, levando à conquista de novos mercados. Então, a Confederação Nacional de Indústria tem uma percepção muito utilitária do design, e nós, como designers gráficos, nós vivemos nesse contexto utilitário de sociedade. O que seria design gráfico? O campo de design gráfico, que é o campo de design gráfico que trabalha com símbolos gráficos e a tipografia para representar uma empresa, suas marcas e seus produtos. Nos artefatos, fruto do design gráfico, a comunicação é a razão pela qual eles foram criados. Sua presença é tão forte que passa a ser tanto sua função prática quanto simbólica, né? Então, comunicação através dos símbolos e tipografias é uma boa definição da nossa profissão. Então, vamos lá para a apresentação da disciplina. Na ementa, a disciplina é voltada para capacitar o aluno a executar projetos complexos em design gráfico, aprofundar o conhecimento nos aplicativos gráficos mais utilizados no mercado de design gráfico para a diagramação de páginas. Objetivo geral: desenvolver conhecimento técnico avançado na manipulação de softwares de criação de peças gráficas para a produção de material impresso, tratamento de imagens e layouts para a internet. Objetivos específicos: assimilar técnicas não destrutivas na produção de layout, utilizando aplicativo de edição de imagens bitmap, a gente vai usar bem pouquinho. Exercitar o uso dos aplicativos de edição de imagem e de edição de gráficos vetoriais, reproduzindo a construção de layout de média e alta complexidade, por exemplo, website, rótulo, embalagem, cartaz, panfleto, diagramação de livros e revistas. A gente vai usar um pouco de Photoshop e Illustrator ou alguma ferramenta assemelhada, muito para a gente apontar para o objetivo da nossa disciplina, que é de fato a editoração, né? Desenvolver habilidades em ferramenta de design editorial. O conteúdo sobre o aplicativo de design editorial que a gente vai ver
Como iniciar o aplicativo de editoração eletrônica, apresenta as ferramentas e recursos, interação entre imagem e texto, trabalhando com páginas, configuração de imagem e colunas, trabalhando com tabelas, fluxo automático e biblioteca, automatização da diagramação, página mestre, de parágrafo e de caractere, isso daqui é muito importante para a gente. Índice e numeração automática de páginas, importação de arquivos, importação e exportação de arquivos PDF, um PDF interativo com botões, formulários e animação, imposição de páginas, e diagramação de livros, revistas e jornais. A gente tem algumas atividades que a gente vai coletar como a primeira nota, e a gente tem um projeto integrador junto com identidade visual, que vocês vão trabalhar com o projeto no InDesign. Então, editoração, vamos falar um pouco mais sobre essa ação de editar, né? Então, o editor é a pessoa responsável por organizar, selecionar, normalizar, revisar e supervisionar para a publicação o original de uma obra. Editoração eletrônica é o uso de software para compor uma diagramação em um projeto gráfico. É através dele que o editor irá organizar e normalizar um projeto gráfico. Quando a gente fala de que legal, temos um ruído aqui na minha diagramação. Tem uma frasinha muito legal que é: software é aquilo que você xinga, hardware é aquilo que você chuta. Então, quando a gente trabalha com produção gráfica, a gente tem essa relação. Vou dar uma olhada aqui rapidinho na diagramação. É um problema da ferramenta que eu estou usando aqui. Então, procurar não usar essa área aqui de baixo da minha página, eu peço desculpas aí para vocês. Vamos lá falar sobre softwares. Perdi um pedaço aí da minha diagramação. Softwares. A gente possui os softwares do tipo raster ou editores de imagem. Eles trabalham basicamente com o bitmap. Obviamente eles podem usar também lógicas de vetor ou computação vetorial, né, que são os desenhos em vetor. E a gente tem também os softwares de editoração. Esse pode ser indicado como pacote básico para o designer gráfico. É importante que a gente tenha domínio por algumas ferramentas dessas. Eu trouxe aqui o pacote Photoshop, Illustrator e InDesign da Adobe, né, como um exemplo clássico. A gente tem o Affinity Photo, o Affinity Designer e o Affinity Publisher, como o pacote da Affinity Serif, que é um pacote bem bacana, standalone. Não é barato, mas você paga uma vez só, é seu. O pacote Adobe, você sabe que tem aquela contribuição mensal que você tem que fazer para o uso. E a gente também tem os 3 softwares mais os softwares gratuitos mais bem quistos do mercado, como o GIMP, o Inkscape e o Scribus. Então são softwares bem interessantes que vocês podem ir atrás também. Eu vou tentar fazer durante essa disciplina um apanhado de algumas ferramentas gerais entre todos os softwares. E eu vou pedir para vocês fazerem atividades validando cada aula. O legal disso é que eu quero trazer para vocês um pouco do conhecimento de todo lado. O ruído que a gente pode ter é que nem sempre a gente pode ter a ferramenta, né? Se você usa a senha, através do seu e-mail institucional, você usa o Canva. O Canva ele comprou a Serif, né, que é a empresa que oferta o Affinity Designer, Photo e Publisher. Então você pode tentar através deles, com seu e-mail institucional, uma barganha aí de 6 meses de uso gratuito dos softwares Affinity. Então
é um caminho que também vocês podem seguir. Vamos lá. Então, o editor de texto é o nosso momento inicial. É um editor de documentos, é um software que permite criar, editar e formatar e organizar texto. O mais conhecido aí é o Microsoft Word. A gente também tem o Google Documentos para realizar. Eu passei uma atividade 1 que vocês já realizaram, a maioria de vocês, né, que é construir com o conhecimento que você possui hoje de diagramação e edição de texto, um documento de texto do conto A Igreja do Diabo, de Machado de Assis, está na atividade do Classroom. Para utilizar um editor de texto de sua preferência, o Word do Office, Microsoft, ou o documento do Google. Peço que vocês pensem e procurem uma tipografia relevante aí para o texto que vocês encontrarem. E a atividade deve ser postada até o dia 15 de abril, então estou dando mais uma semana aí para vocês. É isso. Obrigado. Ainda não, deixa eu voltar aqui. Só uma pequena confusãozinha. Lembrando, eu dar um passeio aqui no editor de texto. O editor de texto, como vocês bem sabem, possui aqui o texto que eu já copiei, né, como exemplo para a gente. Não é um texto longo, é um texto de 16 páginas, e 6 páginas desse jeito. Vai dar um texto de mais páginas, acho que 8, em que a gente tem aqui a Igreja do Diabo, que a gente pode chamar de título, um subtítulo aqui, que seria quando ele foi instalado, e alguma informação aqui aleatória que pode estar como texto normal, né? Um editor de texto também ajusta o texto, né? Então a gente tem aqui o capítulo 1º, que pode ter uma hierarquia geral. É muito importante que a gente tenha acesso a alguma versão do texto Machado de Assis. Vou trazer aqui o texto que está no machadodeassis.net. Observem que eu tenho um elemento anterior aqui, tenho até um ponto chamando de conto. O primeiro capítulo, capítulo 1º, de uma ideia mirífica, palavra hoje que nem eu sei o que significa. E aí a gente tem o texto separado por capítulos e alguns dados, né? A gente tem essa linha aqui separando os capítulos. Eu tenho um tipo de configuração da minha caixa de texto aqui, outro tipo de configuração daqui, a minha caixa de texto para cá, e a gente tem os textos divididos aí, né? Então a ideia da atividade é que vocês possam fazer essa separação. Observem que todo o texto aqui está como Arial. Não quero. Na verdade, eu quero que vocês encontrem uma tipografia interessante, né, e trabalhem com ela, seja ela qual for. Nesse caso aqui eu vou usar Meriwether, né, colocando como um texto mais antigo. E aí o que acontece? Eu estou no momento aqui do texto normal. Eu vou aplicar essa formatação para o texto normal, e tudo que for texto normal vai mudar. Em um editor de texto, isso automaticamente vai editar todo o resto, né? Mas o meu título, por exemplo, ele pode ter uma tipografia diferente, e eu posso escolher uma tipografia diferente. Por exemplo, a Oswald em negrito, que não possui serifa, né? E a gente tem essa diferenciação entre os objetos. Posso até utilizar elementos como títulos e subtítulos e título 1 e tal, com essa mesma formatação. Peço desculpas. Então vou usar para título o Oswald, e aí eu vou usar essa formatação, e todos os elementos que não são textos corridos eu vou usar essa mesma tipografia. Eu tenho que escolher aqui, ó, esse cara de cá. Não vou usar Arial, não sei porque está Arial, deveria estar Oswald Clara. Aí eu tenho esses dois elementos.
o texto eu vou deixar do jeito que tá, observando que a gente também pode escolher, por exemplo, a cor do nosso texto. A Igreja do Diabo eu vou usar um vermelho escuro. Em as partes da história eu vou usar uma formatação que eu vou mudar a configuração de entrelinha, tanto da Igreja do Diabo, vou botar como simples para deixar mais perto aqui. A Igreja do Diabo eu posso centralizar o meu subtítulo, desculpa, também posso centralizar. Só observar aqui que vocês não visualizam as coisas, né? E eu posso dar uma cara dessa tipografia um pouco maior, né? Então, vou botar aqui 72 foi muito, 48 tá legal, bacana, e eu posso deixar esse elemento acinzentado também, muito cinza, essa de cá, pronto. Então tem um texto, um subtítulo e uma nota, e aí eu começo meu primeiro capítulo. Lembrando que eu mudei esse cara aqui, eu tenho que ter cuidado, porque se eu clicar em título aqui, ó, eu vou mudar para aquela configuração inicial, Ctrl Z. Então esse cara de cá é uma coisa muito importante em qualquer elemento de edição de texto, né? A gente está dizendo que existe um cara chamado título, um tipo de adjetivo que a gente coloca na informação de texto. No subtítulo também eu preciso ajustar, e aí observe que a tipografia mudou, e eu posso fazer isso para todo o resto. Então, por exemplo, para o título, que eu estou usando capítulo, né, o número do capítulo, no meu texto lá eu estou usando a Boa Nova dos Homens, né? Ele tem um elemento, porque é uma coisa aqui na cozinha, legal, depois eu vejo, de uma ideia mirítica, capítulo 1º. E aqui nessa composição, o capítulo 1º está sendo imposto como um elemento mais importante por contraste do que de uma ideia mirífica. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter. O capítulo 1º eu vou usar como título 1 e eu vou usar o Meriwether preto, mas eu vou usar uma cor cinza centralizado nessa minha diagramação, e eu vou diminuir esse cara aqui para 16. De uma ideia mirífica eu vou usar não texto normal, deixa eu atualizar o capítulo, título 1 aqui, atualizou. Observe que se eu simplesmente pegar aqui capítulo 2 e mudar para título 1, já está daquele jeito. Eu posso fazer isso com todos os elementos gráficos, né? Textuais, porém gráficos. Título 1, capítulo 3, procurar todo mundo, depois eu vejo isso. De uma ideia mirífica, esse cara aqui vai ser meu título 2. Então vou dizer que é título 2. Eu vou usar nele o Oswald e eu vou usar um claro, porém centralizado, porém bem maior. 72, muito grande. 48, acho que é legal. E aí eu vou ajustar aqui para simples, esse cara de cá também para simples. Na verdade esse cara aqui deveria ser menor. Deixa eu ver se eu consigo remover o espaço antes do parágrafo. Pronto. Então mudei a propriedade aqui, tornei esse elemento mais próximo. Aqui também eu posso ver vou usar uma coisa não muito legal, mas vou visualizar como é que fica aqui. A cor é essa vermelha de cá. E o meu texto eu vou botar branco. Então, capítulo 1º de uma ideia mirítica, eu vou começar aqui com o meu texto.
E nesse cara de cá eu vou adicionar espaço antes do parágrafo. Acho que deu errado, né? No meu caso aqui eu vou ter que dar um enter mesmo. Muito legal. E aí eu tenho o meu texto aqui razoavelmente arrumado. A minha ideia de mexer por aqui é só demonstrar que vocês podem fazer algo mais diferente do que o exposto. Esse é um exemplo. Façam uma diagramação original de vocês. Eu não estou pensando esse cara como uma primeira página ou capa, mas pode ser possível também, né? Então, em uma edição tosca realizada por aqui, a gente tem uma capa e aqui o início de um capítulo. Dá até para começar o capítulo um pouco mais para cima. Legal esses 3 parágrafos aqui e tentar manter essa rotina, né? O bom de ter esse cara salvo aqui, esse cara salvo aqui, eu posso simplesmente repetir, né? Então esse cara de cá é título 2. Eu posso simplesmente dar uns enter aqui. Dei 2 enter para lá e vou tentar manter essa diagramação inicial. Não entrei ainda com propriedades de parágrafos e na verdade eu não vou entrar nessas propriedades agora, mas é algo que você pode fazer, né? Por exemplo, onde eu tenho, deixa eu ver, vá pois a uma igreja, eu posso colocar em itálico a escritura, contra-estrutura, blá, 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 tudo aqui é fala, né? Diálogo. Esse é aqui, deveria ser diálogo, itálico. Então vamos lá. Sempre que eu usar um diálogo, eu vou usar isso. Mas a diferenciação é pouca, talvez. Então posso usar um cinza. Então sempre que eu tiver diálogo, eu vou colocar o diálogo em cinza, indicando assim que o meu texto em diálogo é esse. Eu posso até deixar todo esse texto assim, e onde eu tenho texto normal, não vou dizer texto normal, vou usar a opção título 3. Não é a melhor forma, mas me ajuda bastante. E aí eu uso como opção aqui tirar e mudar a cor. Então toda vez que eu tiver um texto como esse, inclusive eu posso até modificar o recuo, mudando assim a característica desse parágrafo para esse parágrafo, e ele está salvo, não está salvo ainda. Vou lá, ó, usar essa formatação. Então, onde eu tenho algo que é texto título 3, aplicar título 3, ele vai aparecer. Eu tenho que fazer apenas a exceção. Esse cara aqui, ele não conversa, né? Então posso fazer isso para todos os outros. Então é isso que eu queria trazer hoje sobre todo texto, né? A importância do estilo de texto no editor de texto, a relação e a necessidade de exceções. E eu gostaria que vocês aplicassem agora uma atividade segunda, que é uma revisitação da sua edição inicial, certo? Tentando adicionar esses elementos. Não estou entrando aqui com outros detalhes sobre características de parágrafo, né? Mas aqui está um ponto inicial. Então, muito obrigado, valeu, até... Cadê?
Essa vai ser a atividade 1 e a atividade 2, né? A atividade 2 é a revisão disso daí. Muito obrigado, até a próxima aula.